há mais ou menos um ano, na verdade bem mais de um ano, eu já tô utilizando aqui já o meu grande do meu companheiro aqui, que é esse queridíssimo desse iPad Pro M1. Esse aqui que sempre tá no canto e sempre me ajuda muito em muitas coisas, que é, sem nenhuma dúvida, uma peça de tecnologia muito cobiçada por muitos. Eu já venho já de um iPad, já tenho essa experiência, eu já usei já durante algum tempo um iPad Pro de 2018, que apesar de ter comprado em 2019, era o modelo 2018. E foi um modelo que foi bem batido bem rápido. Era um modelo bem questionável pra compra naquele momento, mas eu não sabia que ia chegar e nem acompanhava tanta tecnologia nessa época. E de lá pra cá, desde quando eu vi usando esse iPad Pro de 2018, cara, eu fui aprimorando cada vez mais, fui utilizando cada vez mais, incorporando a minha rotina, até que chegou a um ponto que o iPad simplesmente era insubstituível para mim. O iPad, sem nenhuma dúvida, se tornou uma ferramenta muito mais do que apenas um conteúdo, muito mais do que eu utilizar na faculdade. Ela se tornou a minha ferramenta de trabalho, e não só de trabalho também, é importante sempre ressaltar que ela é uma ferramenta incrível. O iPad em si é uma ferramenta muito incrível. E nesse vídeo aqui, o foco é eu falar sobre o iPad, mais especificamente sobre umas características um pouco mais técnicas, onde eu vou pegar cada característica, na verdade não todas as características dele, mas vou detalhar alguns números, talvez, mas não é o meu foco aqui. Meu foco aqui é sim virar e falar para vocês sobre a experiência de uso, qual que é o meu uso, citando principalmente aqui neste vídeo, o foco principal dele é pegar pontos específicos que são detalhes que vai te ajudar na hora de fazer uma compra, porque é um vídeo mais técnico, não vai ser muito técnico, mas é mais técnico do que o que vai ter mais tarde hoje. Hoje vão ser dois vídeos, né? Onde mais tarde vai ser o vídeo contando o meu uso, tá? Onde eu vou falar pro meu uso, que vai ser principalmente faculdade, que apesar de não estar mais na faculdade, eu utilizei ele durante praticamente o último ano inteiro, que era o meu último ano de faculdade, mas eu uso o iPad basicamente minha faculdade inteira. Também como ficou o uso depois da faculdade, porque na faculdade tem um uso muito claro, mas depois, e aí, como é que eu usei? E aqui nesse vídeo eu vou falar sobre detalhes um pouco mais técnicos, onde eu vou falar principalmente no uso como ilustrador, porque eu sou um ilustrador. Aqui, mano, tem uma página na descrição, sempre tá aqui na descrição, mano, que é o VNH_DA, que é o Vini Digital Art. E lá tem meus desenhos pessoais. Normalmente lá não são desenhos tão elaborados assim, porque eu não gosto de ficar compartilhando trabalho, principalmente porque muitas vezes são coisas muito pessoais, às vezes algum pedido, mano, de algum desenho de presente de aniversário, de casamento, coisa assim, eu não gosto de ficar explanando. Mas são desenhos que eu realmente gosto e dá pra você ter uma noção de algumas coisas. Enfim, chega de lenga-lenga, vamos pro vídeo. Muito bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Vinícius Duarte, sou aqui o apresentador dessa bagaça, que vai falar hoje um pouco sobre os detalhes mais técnicos do iPad. Bom, começando aqui, vamos começar logo pelo básico dele. O que é uma das maiores características deste iPad aqui, cara? Deste modelo aqui específico. Qual que é uma das grandes vantagens? Processador. Porque esse aqui é o iPad M1, posteriormente saiu o M2 e aí foi atualizado para o M2. Mas na época eu tinha inclusive sido recém-lançado esse iPad quando eu vi. Porque esse iPad aqui, apesar desse vídeo aqui ser falando de que eu tô com ele com um ano, eu não tô um ano com ele. Um pouco mais. Porém, vamos lá. Primeiro tópico, assim, o processamento dele, que é o M1. É um processamento animal. É um processamento surreal. É um processamento que é surreal mesmo. É equivalente ao meu computador, que é gigantesco. Claro, meu computador ainda assim é bem mais potente por motivo de até mesmo de tamanho. Mas tipo um negócio fino desse, meu irmão, é maravilhoso. E o que é o M1 pra quem não conhece? Eu vou detalhar um pouquinho mais que eu acho interessante a gente citar sobre. O M1, ele é um tipo de processador que é um pouco diferente do que a gente está acostumado nos computadores. Ele segue a arquitetura ARM, que é uma arquitetura de celular, que é uma arquitetura pensada para dispositivos pequenos. E com isso, o que tem? Qual que é a grande diferença? Bom, primeiro de tudo é que ele tem um tamanho muito reduzido, e com isso, todas as peças ficam muito grudadas uma em cima da outra. Ele tem aproximadamente o tamanho da minha unha. Mais ou menos esse tamanho aqui, aproximadamente. E o processamento dele é absurdo. Ele é um processamento realmente absurdo. Que a Apple conseguiu fazer uma otimização muito incrível. Porque desde quando veio essa revolução do M1, que é o que todo mundo ficou muito empolgado, eu fiquei muito empolgado para quando isso chegasse no âmbito mais... eu posso dizer, do âmbito mais portátil, por assim dizer, chegando no iPad. Porque você tem um processamento de um computador, porque literalmente os notebooks agora tem tudo M1 ou M2, com todos esses processadores ARM, e com isso você tem algumas coisas que são muito vantajosas. Como por exemplo, o processamento é muito melhor, porque é o processamento do computador, e também, cara, você tem aplicativos que são muito bem otimizados para... Um problema que eu tinha há muito tempo com um iPad pequeno que eu tinha, que não era ainda processamento M1, era que muitos aplicativos tinham muita dificuldade de funcionar ou muito bem, ou então simplesmente de tê-los. Porque como a arquitetura é diferente, é um processamento diferente, e você tem que otimizar para que funcione. Eu vou citar um exemplo.
Nós aqui no computador usamos a arquitetura x86, se eu não estou enganado, acho que é x86. Mas imagine como se a gente estivesse falando de uma casa, de um apartamento. Seu apartamento tudo mobiliado, tudo lá já organizado, e você vai se mudar. E com isso você vai se mudar para um apartamento que até tem o mesmo tamanho, mas a setorização, a organização dos espaços é diferente. E quando você for mudar, você precisa fazer adequações para que tudo se encaixe da melhor maneira possível. Você não tem como deixar exatamente como estava no seu antigo apartamento. E é basicamente isso que acontece com o M1, porque você precisa de adaptação para poder funcionar tudo muito bem. Com isso eu tinha muito mais esperança de que muitos aplicativos primeiro funcionariam muito melhor. Isso concordo, isso realmente aconteceu. Mas também eu estava muito na expectativa de que com isso alguns aplicativos que são exclusivos de computador chegassem no meu amado iPad. Tá rezando muito pro nosso querido Premiere Pro chegar, mano. Tava torcendo muito. Mas infelizmente esse segundo ponto nunca aconteceu. Mas embora tá ali, pode ser que aconteça. Porque agora já tem esses programas já otimizados para a arquitetura ARM. Então pra poder mudar pro iPad, mano, é um palito. Mas também depende da Apple querer. Mas sobre o desempenho do processamento, cara, tudo que você for usar vai ir de boa. Não precisa se preocupar com isso. Basicamente, o que eu usei muito foi, principalmente, ver ali como referência, às vezes alguma planta de CAD, às vezes alguma coisa ali do SketchUp da vida. Que são coisas bastante pesadas, mas eu não peguei exatamente projeto para poder fazer, não detalhando, não fiz. Mas aguentou super de boa. Teve alguns pequenos engasgos quando a gente fala de um processamento um pouco maior, que vai ter que ter, por exemplo, tinha um trabalho de jardinagem que eu fui abrir, que simplesmente deu uma travada bem grande. Travada não, o Regino demorou para carregar. Mas até aí, como eu disse, era um projeto gigantesco, era um projeto enorme. E também, principalmente, o que é o meu uso era com Procreate. Como ilustrador, eu acabo utilizando bastante o Procreate. Mas o Procreate, como todos os dispositivos da Apple, basicamente, tudo funciona extremamente bem. Antes mesmo até do M1 funcionava maravilhosamente bem. Então, simplesmente, não tive muitas diferenças. É meio que caguei. É bom pra cacete, não tive muitos problemas. Tudo que você precisava vai aguentar, ainda mais agora com o M2, meu Deus. Próximo tópico, eu gostaria de falar também aqui sobre o tamanho deste iPad aqui, que é o iPad grandão, que é o de 12.9. Esse iPad aqui, falando como um 12.9, um grandão, cara, sinceramente, eu tava com bastante medo na hora de ver este grandão aqui, se realmente seria uma boa escolha, porque eu tinha o de 11, mais prático, porque qualquer bolsa que eu tinha cabia aquela desgrama. Agora esse aqui não, esse aqui é grandão. Isso aqui é gigantesco, não é assim que a banda toca. Não é, de fato não é bem até, né, bem difícil de carregar dependendo do dia, até mesmo porque ele é mais pesado. É muita coisa pesada? Não, mas é um pouco mais pesado. Mas esse iPad grandão eu me acostumei até que rápido. É porque, cara, é mais confortável de desenhar. É muito mais confortável desenhar numa tela extremamente grande do que a tela reduzida. Até porque também é bastante comum, gente que me contrata de fazer algumas coisas, desenhar num tamanho um pouco maior, com tamanho A3. E com isso, com esse iPad, eu consigo ter uma referência melhor. É claro, o ideal sempre é você conseguir desenhar de 1 para 1, desenhar no mesmo tamanho. Só que é claro que muitas vezes você não consegue. No meu caso, como minha especialidade é basicamente fazer desenhos virtual, fazer desenho virtual, só que depois, muitas das vezes, acaba virando físico. Muitas vezes, é muito comum. Mas não é todas as vezes também. É bastante comum também aconteça o contrário. Mas no geral a tela grande me auxilia bastante. Porque dá uma referência um pouco melhor também. A tela, mano, nossa, a tela tem uma qualidade incrível. De verdade, a tela, ela tem uma calibração muito boa. Eu não vou saber te dizer exatamente qual que é a calibração que tem, mas ela tem, por exemplo, uma coisa que é interessante que eu me lembro que ela tem a tecnologia de nano LED. O que é isso? É basicamente você tentar imitar o OLED, porque o OLED, ele é basicamente para mim o ideal. Eu acho que ele é a tela ideal que a gente tem. Mas, apesar de tudo, essa tela LCD possui alguns LEDs minúsculos, por isso o nome nano LED, que você consegue iluminar só zonas bem específicas, deixando o preto muito mais fidedigno. E de fato isso realmente existe. Existe uma diferença muito grande, que uma coisa que eu sempre notei no iPad 12 de 11 polegadas que eu tinha, era exatamente esse brilho que tinha em volta do preto. Existia muito, e ainda tem muito, a ponto que me incomoda bastante. Por isso que eu gosto de uma tela de OLED, como por exemplo o meu celular que tá aqui atrás. Mas nesse aqui a tela tem uma qualidade boa. As cores no geral são muito boas. Não é nenhuma cor extremamente viva como eu gosto. É uma cor muito mais neutra, que é muito melhor para né, ilustração, por conta que você tem o ponto zero, você não é tanto para mais nem para baixo, você tá ali no ponto zero. E cara, as cores estão realmente fidedignas. No geral, não tem muito mais do que eu possa acrescentar. Além de que, claro, tem um refresh rate de 120 Hz, que é maravilhoso. Uso, não muito, me importo.
Não, porque é legal que você deixa tudo muito mais fluido, principalmente para, né, na hora de navegação do sistema operacional. Inclusive, eu vou já começar esse tópico agora. O sistema operacional da Apple, ele trocou. Antigamente era o iOS que tinha no iPad. Eu peguei o finalzinho dessa transição, até que depois trocou pro iPadOS, e essa pra mim foi uma das maiores atualizações que o iPad já fez, porque diferente dos tablets da Samsung, ele entende o fato dele ser um iPad, ser sistema de conteúdo, mas ao mesmo tempo ele compreende muito bem que ele pode ser sim utilizado, como é pra mim utilizado, como uma coisa profissional. E com isso, o sistema operacional da Apple, ele é o meio termo entre os dois. A Samsung tem o Samsung Dex, que pra mim é o 8, e também tem o Samsung Dex, que é o 80. Literalmente são os dois lados da mesma moeda. E não, pra mim fica meio confuso, porque o iPad, ele, até mesmo pra mim, normalmente quem tem iPad também, utiliza tanto para um trabalho, mas ao mesmo tempo ele funciona muito bem também como uma central de conteúdo. E nisso o iPad consegue ser o melhor dos dois mundos, entregando tudo que você precisa. Principalmente quando teve essa última atualização no ano passado, que eu amo de coração, que basicamente deixou agora esse modo multitarefas muito melhor. Muito melhor mesmo, que agora você tem muita liberdade de como deixar janelas e várias janelas, isso é incrível. É claro, é uma função que você ativa, mas sinceramente eu deixo todo o tempo ativado, eu quase nunca desligo, porque é uma função muito útil. Cara, você tá literalmente controlando o computador, e com a capa teclado fica incrível, mano. É útil, é prático, é bom. O sistema operacional deles é incrível. Não é à toa que a Apple foi a única que conseguiu sobreviver desse mercado de tablet. Não é à toa de verdade mesmo. Eles são os melhores nesse aspecto. Assim como também evoluções que vão tendo gradualmente no iPad, que normalmente são um pouco menores, não tem nada assim tão grandioso, mas sempre funciona muito bem, e todas as atualizações são realmente úteis, porque dentre todos os ecossistemas da Apple, o iPad é o que mais tem de melhorar muita coisa, porque o iPad ele ainda tá muito perdido no mercado. Ele ao mesmo tempo é um equipamento profissional, mas não é tão profissional quanto um notebook, mas também não é tão, algo tão casual a ponto de ser barato. Então ele tá muito num mercado muito cinza e precisa se explorar cada vez mais. E também, claro, não vou citar muito porque eu não uso, mas também tem uma interligação muito ferrenha com os próprios dispositivos da Apple, como o MacBook, como o próprio iPhone e outros dispositivos que eu sinceramente não sei muito do que tem, mas sei que existe uma conexão legal. Vamos falar um pouquinho sobre os acessórios do iPad? Os acessórios do iPad como um todo, eles seguem muito um padrão que já vem nos outros iPads, como por exemplo as capinhas que se conectam magneticamente. Onde se você for ver aqui atrás, você vai ver uma quantidade exorbitante de ímã. Exorbitante, tem muito ímã. Que serve para você literalmente só deixar aqui a capa do iPad só colada. Você pode tirar até que facilmente. Assim, facilmente bote uma vírgula, tá? Porque não é tão fácil assim. Porque os ímãs são realmente bons. Os ímãs pra mim são muito bons, principalmente por conta que eles são feitos para que não seja tão difícil na hora de tirar, mas também não seja fácil de tirar a ponto de que saia com muita tranquilidade. Então basicamente ele é o ponto perfeito pra mim, tá na média perfeita. A gente tem aqui a canetinha aqui, se você é um ilustrador, meu amigo, tem que ter. É muito melhor você utilizar uma caneta no iPad do que você utilizar uma mesa digitalizadora. Isso eu posso falar com propriedade, porque eu acho muito melhor você utilizar essa caneta no iPad do que você usar a mesa digitalizadora. Eu não gosto de mesa digitalizadora nem um pouco, eu não gosto. De verdade, eu conheço muitos ilustradores que usam, conheço muita gente que gosta pra cacete, mas eu, Vinícius de Andrade Duarte, não desce. Eu não gosto. Não é por conta que eu não sei, cara, eu não tenho esse costume. Eu acho que é justamente por isso, por não ter me acostumado. Porque ali eu tô realmente desenhando como se fosse uma folha de papel. É literalmente uma caneta ali. E eu gosto muito também, por exemplo, do Procreate. Procreate é uma ferramenta um pouco diferente do Illustrator, porque é uma ferramenta onde você se utiliza de pixels. Você não se utiliza do sistema clássico, onde é um sistema vetorizado. Na verdade, ao contrário. O Procreate ele é muito mais um sistema mais artístico, um sistema mais clássico do que o Illustrator. É um sistema que você consegue utilizar muito mais a pressão da caneta, que inclusive muito bem feito. Obrigado Apple, isso é maravilhoso. Onde é claro, se você vai apertando vai ficando mais grosso, se você solta a pressão vai ficando mais fino. Clássico. Mas tem como você configurar. E esse tipo de configuração eu não sei como que funciona, eu nunca fiz, mas sei que existe. E isso de verdade. Pra quem desenha, cara, eu já desenhei no iPad da Samsung, mas não dá. No iPad da Samsung é foda, né?
Vocês entenderam, vai? Mas eu pessoalmente não gosto. É difícil explicar. É difícil explicar a sensação, mas é como se tivesse muito delay. Principalmente da caneta, mas também o próprio formato da caneta da Samsung eu não gosto. Porque essa caneta aqui da Apple, inclusive, não ligue pra minha caneta que tá extremamente estourada. Mas a caneta da Apple, ela é mais bem construidinha. Ela realmente parece mais uma caneta real, literalmente parece. Tirando por uma parte que simplesmente aqui é cavada, que é reta, porque é para você poder conectar no lado magnético do iPad, para que você consiga carregar. E essa parte magnética, inclusive, da caneta, que é um encaixe ao mesmo tempo que eu amo, mas ao mesmo tempo odeio, eu amo por conta que é um encaixe que é muito prático. É muito mais de boa você conseguir simplesmente deixar ali na lateral carregando de forma magnética. É bom. Se você conseguir gastar toda a bateria dessa caneta, meus parabéns. Porque, mano, a maior parte do tempo ela vai estar lá parada. Então, sinceramente, bateria dessa caneta é meramente ilustrativo. É o mais puro significado de caguei. Não faz diferença. Quanto demora muito pra carregar, não demora, não sei. Simplesmente não sei. Porque 98% do tempo essa peste tá encostado lá carregando. Então simplesmente nunca aconteceu. Eu acho que o mínimo que eu já consegui em toda a minha vida de deixar a caneta, mano, foi tipo 30%. Inclusive mais um ponto bom dessa caneta. Ela funciona com qualquer iPad Pro. Basicamente. Desde quando surgiu essa Apple Pencil 2.0, cara, qualquer dispositivo que conecte com essa Apple Pencil, cara, tá de boa. Porque existem duas dessas canetas, que é a primeira versão, que é horrível, é um lixo, e a segunda versão, que é a que a maior parte dos dispositivos usa, que é maravilhosa. Agora o ponto que me faz ter ódio. A quantidade de vezes que eu cheguei na faculdade, puxei o iPad e vi que não tava a caneta junto. Meu Deus. Cara, eu já tomei tanto susto. Eu já me tomei tanto susto pensando que eu perdi a caneta, porque essa caneta é um absurdo de cara. É um absurdo de cara. Tem canetas muito melhores, por um preço muito mais barato. Inclusive uma até nacionalmente, que eu vou deixar aqui na descrição, porque de verdade, se você quiser ter um iPad, mano, não compra Apple Pencil, a menos que você queira realmente gastar muito dinheiro no detentor de equipamentos da Apple, porque sinceramente não vale a pena. E cara, é muito... Cara, eu já tomei muito susto, cara, sério. Voltando ao assunto, cara, eu já tomei muito susto. A quantidade de vezes que eu cheguei na faculdade tomando, eu simplesmente fiquei em choque pensando, meu Deus do céu, eu perdi a caneta. Ai meu Deus, lá se vai 1.000 conto, 1.500 reais, lá se vai. E ficava R$3, mas sempre tá na minha bolsa. Sabe quanto que ela saiu com muita facilidade, mas graças a Deus nunca perdi. Um outro dispositivo que era uma das coisas que eu mais queria ter pra poder experimentar no meu dia a dia, que é, mano, a capa teclada do iPad. Essa capa teclada aqui que o iPad simplesmente fica flutuando é incrível. Essa daqui é a definição do meu amor. Eu amo essa capa teclado, de verdade. Eu gosto da antiga capa teclado, que era boa, era prática de carregar e tudo mais, mas, mano, essa daqui é outro nível. Por conta que esse aqui foi um modelo que foi totalmente refeito. Primeiro que o trackpad aqui, mano, que era um dos meus maiores desejos que tivesse no iPad, chegou e eu amei. Eu amo isso, eu amo. Eu amo muito essa capa teclado, eu amo muito. Isso aqui também desbloqueia um outro método de uso. Não literalmente desbloquear, mas você tem um outro uso que é para um uso mais de produtividade, mais de você digitar durante horas, que é muito mais prático você digitar na tela. E essa capa aqui diferente da caneta, eu vejo porque simplesmente ela é tão cara. A construção disso aqui, cara, é absurda. Tanto pela tecnologia, simplesmente, caralho, o iPad fica flutuando aqui. Fora também que parece que não tem conexão nenhuma. Você só encosta o iPad, simplesmente tá digitando e tá conectado, cara. Só magia. E ele usa aquele mesmo sistema de teclado que já é utilizado em outros dispositivos da época, aquele teclado Butterfly, aquele teclado bem fininho. A mim, não incomoda. Já usei durante muitas horas digitando, já usei durante muitas horas mesmo e não me incomoda. Mas tem pessoas que têm muito problema com essa tecla que não tem profundidade, tá? Então a gente tem muito problema, mas a mim não incomoda. Ah, e claro, também o trackpad tem sim aqueles clássicos gestos da Apple que são incríveis. Notebook do Windows tem muito que melhorar em relação a isso. Eu vou entrar aqui rapidinho só nos serviços da Apple, que eu acho que é interessante eu falar sobre. Afinal de contas, estou falando sobre o iPad, acho que é legal a gente falar sobre. A gente tem todos os serviços da Apple aqui, pelo menos todos que eu conheço, ou pelo menos todos que tem no Brasil. E eu quero só abrir um destaque para dois, que é o Apple TV e também o nosso queridíssimo Arcade. Gente, pelo amor de Deus, se você viaja muito, se você passa pouco tempo em casa, assine o Arcade. É barato, é muito barato. É tipo R$10 e, cara, você tem muitos jogos. E são jogos verdadeiramente bons. São jogos que você vai ter certeza que vai rodar bem. São jogos que, de verdade, eu assinei durante uns 6, 7, 8 meses por aí. Cara, eu amo muito esse sistema de serviço, cara. Eu deixei de assinar porque, sinceramente, perdeu muito uso. Porque aí eu passei a passar muito tempo em casa. Não usava mais tanto o iPad, mas, cara, é incrível, de
verdade. Você pegar esse seu controle PS4 e ficar jogando ali, deixar toda a tela, cara, é muito bom. Verdade, é um sistema de serviço que eu acho que é um dos melhores que eu já vi na minha vida. De verdade, porque a praticidade é boa demais. O iPad é um dispositivo que ele tá numa zona meio cinzenta, mas ao mesmo tempo ele é um dispositivo muito bom para trabalho, mas também ele é um dispositivo que também é muito utilizado para um uso que não é de trabalho. Mas ao mesmo tempo que para trabalho ele não entrega todas as ferramentas necessárias, para um uso casual ele é muito caro. Mas assim, esse iPad, cara, ele tem valores muito importantes. Onde os detalhes técnicos dele, como por exemplo processamento, a tela e a bateria que... Não me fala da bateria. Corta tudo isso, deixa eu voltar a bateria. Último tópico aqui que eu acabei esquecendo de falar, mas eu sinceramente tem um detalhe desse tópico que eu tenho muito que falar, que é sobre a bateria. A bateria de um iPad de 12.9 é gigantesca. Não preciso nem falar sobre isso. Mas esse teclado da Apple que tem retroiluminação meu patrão chupa uma bateria da porra. De verdade, chupa uma bateria tão absurda. Sinceramente parece a bateria do de 11 polegadas. E olha que apesar que é a mesma bateria, né? É uma bateria, cara, é gigantesca. É uma bateria que vai durar o dia inteiro. Dura muito mais de um dia inteiro. O meu iPad também, que hoje em dia eu não uso tanto, mas normalmente o meu iPad cabia 2, 3 dias tranquilamente. No quarto dia tinha que pegar ali pra carregar e tal, mas ainda assim, não era preocupação não, filho. Pode seguir, a bateria é o último dos seus problemas. Mas se não fica utilizando a capa teclado não, tá? Chupa uma bateria bem grande. Como eu não posso controlar a retroiluminação, acontece umas coisas que chupa a bateria legal. Tipo, o fato de que às vezes fico aqui gravando vídeo, às vezes sem essa luz aqui de cima ligada, e eu deixo o iPad aqui com o meu roteiro. E aí muitas vezes ligava a retroiluminação do teclado, sendo que não tinha necessidade nenhuma. Porque eu tava enxergando as teclas perfeitamente, mas eu não podia desligar. Processamento do iPad com um chip M1, que é o meu caso, importante lembrar. Hoje em dia, se você for comprar, vai ser muito provavelmente o M2, mas o M1, cara, vai cumprir com todas as necessidades. Vai cumprir com tudo. Cara, o M1 é um chip de computador. Fica tranquilo, tudo que você quiser fazer ali, você vai conseguir. A tela dele é uma tela muito boa, com 120 Hz de atualização. Sinceramente, a maioria das coisas não faz muita diferença, a não ser que você jogue no Apple Arcade, que são jogos otimizados. Porque jogo normal, cara, dificilmente vai estar otimizado, porque jogo de mobile, ele não é muito otimizado para frequências tão altas, porque o foco é pegar todos os celulares, inclusive os celulares mais baratos. Mas é uma tela muito boa, no caso você queira ali fazer um pouco mais sobre, né, uns desenhos. Se você quiser ter, você vai ter um padrão de cor mais neutro possível, não é que nem, por exemplo, os celulares da Samsung, são um pouco mais puxados pro vibrante, uma cor um pouco mais distorcida da realidade. É normalmente o tipo de cor que tá na linha média. Não tá tão saturado e nem tá faltando cor. A bateria dele é uma bateria, sinceramente, que você só vai ignorar o fato, por conta que você vai carregar a cada, sei lá, uns 3, 4 dias. Mas a capa teclado chupa uma bateria da peste. E falando da capa teclado, cara, esses acessórios da Apple no geral são muito bons. A caneta você tem um tipo de uso muito mais artístico para desenho, que se você não tem, você tá perdendo este uso basicamente, porque é uma modalidade de uso totalmente diferente. E da mesma forma a capa teclado, se você escreve muito, se você é muito habituado com notebook, você vê essa capa teclado vai desbloquear um tipo de uso diferente, onde realmente você vai ter um notebook. Os tamanhos desse iPad são classicamente o de 12.9 polegadas, que é o caso, e também o de 11 polegadas. São dois tamanhos que tem uma diferença bem grande. Onde um eu costumo chamar de iPadinho, que é o iPad pequeno, que basicamente cabe em qualquer bolsa. Onde você quiser carregar, você vai conseguir levar tendo tranquilidade, qualquer bolsa, qualquer coisa. Já o iPad grande é um pouco mais difícil de carregar, mas com a compensação você tem mais tamanho de tela. E com isso também gasta mais bateria. O sistema operacional do iPadOS é para mim o maior destaque do iPad, porque ele consegue entregar muito bem o meu termo, por ele estar nesta zona cinzenta, e ele consegue entregar muito bem o meu termo, diferente de outros tablets. E recomendo muito, se você tiver um iPad e ficar muito tempo fora de casa, mano, paga o arcade, vale a pena, de verdade, tem muitos jogos bons. Acabou, né? Rapaz, quero tirar esse blaze. Aqui, apesar de eu estar elegante, quero tirar. Esse vídeo ficou maior do que eu esperava. Eu não esperava que ele fosse dar esse tamanho, mas foi um vídeo até que bastante completo. Eu passei um pouco sobre a experiência de ilustração, sobre a minha experiência de vida, com principalmente esse cara aqui, que, mano, é uma das maiores coisas da minha vida que eu não consigo viver sem. E mais tarde, às 7 horas da noite, nós teremos o vídeo falando sobre o meu uso, sobre como que foi utilizar tudo isso. Aqui eu falei de uma maneira mais técnica, sobre detalhes técnicos específicos, mas eu não falei do uso. E caso você queira ver o uso,
Espere até as 19 horas que lá vai sair o vídeo que vai estar incrível, vai estar contando pra vocês sobre a minha experiência. E no mais, eu me despeço. Eu sou Vinícius Duarte. Valeu, falou e fui.